Muito bem, crianças. Bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. E vamos aí dar início a mais uma aula nossa. Essa semana, nós vamos ter uma aula de geografia, né? É bom ter vocês aqui conosco nestas aulas. Esperamos que vocês tirem o máximo de proveito possível dessas nossas aulas aí pela internet, né? Visto que nós não estamos podendo, por enquanto, ter aulas presenciais, mas vamos então aproveitar da melhor maneira possível as nossas aulas aqui pela internet. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, nossa aula 2 de geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão regional do Brasil. Como assim? Nós vamos entender isso um pouco e também vamos falar um pouco sobre o nosso estado de São Paulo. Vamos lá então? Muito bem. Como o Brasil e o nosso estado é dividido? O porquê é dividido, né? Talvez você esteja se perguntando, né? O nosso país é um país muito grande, né? Então por que a necessidade de se dividir o Brasil? E como que ele é dividido? E de que maneira, né? Então nós vamos entender aqui um pouquinho sobre a importância, né, dessa divisão regional do Brasil e como que essa divisão ela é feita, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vocês vão ter a oportunidade de relembrar olhando aqui em alguns mapas e olhando também num vídeo que eu vou passar depois sobre essa questão da divisão regional do nosso país, do nosso Brasil. Muito bem, então tá aí, ó, divisão regional do Brasil. O Brasil, ele é dividido desta maneira, né? Na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Ou seja, o Brasil é dividido em 5 partes, né? O nosso país ele é dividido em 26 estados e um distrito federal. Por que a necessidade de se dividir assim em regiões do Brasil? Primeiro, porque o Brasil é muito grande. Então, é uma maneira, por assim dizer, é uma maneira mais fácil, né, de se locomover e de se localizar determinadas regiões, né? Imagina que não houvesse divisão nenhuma e alguém tivesse que sair lá do sul para ir para o norte, fazer uma entrega, por exemplo, de caminhão. E alguém falasse assim, entrega isso aqui lá no Amazonas. Mas onde é o Amazonas? Não sei. Né? Então, quando a gente sabe onde fica, né, o Amazonas, na região norte, aí o caminhoneiro ele já tem uma noção melhor, tanto para, não só o caminhoneiro, né, esse é um exemplo, né, para todos nós, uma visão geral de como chegar a essa localidade ou de como se encontrar, se locomover da melhor maneira possível, né? Vocês estão vendo aí que o Brasil é um país gigantesco, né? Muito grande. Então, por isso, essa divisão de estados, né? Muito bem. Aqui nós estamos vendo o mapa do Brasil já com as divisões regionais, igual a gente viu no outro. Só que aqui nós estamos vendo mais, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ver o estado, né? E a capital do estado. Né? Cada estado tem uma capital. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, mas por exemplo, vamos falar aqui, ó, estado de São Paulo. O estado de São Paulo, a capital, São Paulo, né? Aí se a gente for descendo aqui, ó, Paraná, capital, Curitiba, né? Então aí a gente vai vendo aí, ó, as capitais e os estados. Por exemplo, aqui, ó, vamos aqui para o Amazonas. Amazonas, capital, Manaus. A gente descer mais um pouquinho, ó, Acre, capital, Rio Branco. Então, vocês estão vendo aqui que cada estado, né, está dentro de uma região e cada estado tem a sua capital. Olhando assim para o mapa, a gente já consegue perceber algumas coisas visualmente, como por exemplo, qual que é o maior estado, a maior região? Região norte, olha lá o tanto de estados na região norte, né? Qual que é a menor região? Lá sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então, e nós estamos aqui nessa região vermelha, né? Que é a região que engloba São Paulo, Minas Gerais, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro, ok? Então esse é o mapa, fiquem tranquilos, ele vai estar aí no grupo, né? Depois você pode visualizar, estudar, analisar, tá? Nós vemos aqui que o nosso Brasil, a gente já consegue ter uma ideia também, né?
dos países que fazem divisão com o Brasil, do mar ali em volta do Brasil, né? Então é muito interessante. Agora sim, vamos assistir um vídeo. Esse vídeo bem instrutivo, bem legalzinho. Ele vai explicar, né, basicamente, né, de uma maneira assim bem rápida, bem instrutiva, essa divisão, né, regional do Brasil, os estados e as capitais, tá bom? Eu vou até passar esse vídeo para vocês. E esse vídeo é um vídeo bem interessante, que ele está até no canal do YouTube, né? Lá, já deixei ele no jeitinho aqui para vocês, tá? Vamos assistir então? Vou colocar. Crianças, hoje teremos uma aula bem divertida. Vejam, essa é uma representação do mapa do Brasil. Eu quero que vocês peguem aquela caixa e as peças para completarem as regiões do Brasil. Primeiro vão até lá, abram a caixa. E agora, Dorinha? Entre na caixa. Tá tudo bagunçado aqui, Dorinha. Os estados estão todos misturados. Comecem com o Sul. Separe os estados do Sul e passe para eles. Vai, joga, Marilena! Muito bem! Temos agora a região Sul completa. Agora conecte os estados de acordo com as regiões. Marilena, me mande para cá, já montado. Quero a região Sudeste aqui. Muito bem! Agora a região Nordeste. Ei, calma aí, vocês me acertaram bem na testa. Mande a região Norte. Ei, que ideia é essa de jogar o Norte em cima de mim? É mesmo! Parem com essa bagunça já! São esses meninos aí que estão com graça, Dorinha. Ei, nós não tivemos culpa. Bom, já chega, Marilena. Traga o Centro-Oeste aqui. Você mesma, por favor. Pronto. Agora vocês já estão vendo o mapa com as suas divisões políticas, não é mesmo? Quero que vocês pintem cada região com uma cor diferente. O Brasil é uma república federativa formada por 26 estados e pelo Distrito Federal, onde está situada a capital do país, Brasília. Desses 26 estados, 17 são litorâneos e 9 são interioranos, e estão divididos em municípios que têm como sede a cidade, e os municípios estão divididos em distritos, que têm como sede as vilas. O território brasileiro possui uma extensa área, que corresponde quase a metade do continente sul-americano. A região norte possui 7 estados, onde podemos localizar a bacia amazônica e a floresta amazônica. É a maior das regiões, porém a menos povoada. O clima predominante da região é equatorial. A região nordeste possui 9 estados. É a segunda região que possui o maior número de habitantes. O clima varia de acordo com a localização, sendo úmido nas partes oriental e ocidental e semiárido do centro. A região centro-oeste possui 3 estados, além do Distrito Federal. É a segunda região mais extensa do Brasil, porém a menos populosa. O clima predominante é o tropical. A principal atividade econômica da região é a agropecuária. A região sudeste possui 4 estados. É a região brasileira mais evoluída devido ao grande desenvolvimento econômico, industrial e agrícola, além de ser a mais populosa e povoada. O clima varia de acordo com a localização, sendo tropical atlântico no litoral e tropical de altitude nos planaltos. A região sul possui 3 estados. É a menor região brasileira, que apresenta grande influência europeia, especialmente italiana e germânica. O clima predominante é o subtropical. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? E na realidade, esse vídeo ele fez por assim dizer, um resumo do que nós falamos, né? As divisões, né? Dos estados do Brasil. Nós vimos aí que o Brasil é um país muito grande, um país gigantesco, que faz divisa com outros países. Nós vimos aí as regiões, os estados, né? Enfim, então esse vídeo deixou bem claro para nós aí, né? Depois vocês podem estar assistindo de novo. Mas vamos falar um pouco agora sobre o nosso estado, né? Nós vimos aí que o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Mas vamos falar um pouquinho especificamente do nosso estado. Qual é o nosso estado? Se alguém dissesse assim para você, fulano,
Que estado você mora? O que você diria? Sim, nós moramos no estado de São Paulo. Muito bem. E aí está o mapa do nosso estado de São Paulo, tá? Ele não está dividido, esse mapa, em cidades, mas sim em regiões. Nós, né, aqui em Andradina, vivemos aqui nessa região amarela, né, que é a região noroeste paulista, região região de Araçatuba, que fala, né, que engloba as várias cidades de Araçatuba, tá? Então esse é o mapa do estado de São Paulo, nosso estado. E aqui nós temos o mapa da nossa cidade. Isso, eu procurei bastante na internet e eu não consegui achar um mapa assim bem certinho, bonitinho. Eu consegui achar um mapa que era aquele mapa, né, da coleta de lixo que tinha, né? Por isso que tá aí, terça-feira, quarta-feira, é o dia que passa o caminhão do lixo em determinada região da nossa cidade. Mas dá para entender, né? Dá para ver aí a nossa cidade, né? Cidade de Andradina. Dá para ter uma noção, né, da nossa cidade. Aqui a gente tem a Rondon, né? Então já dá para perceber, não sei se vocês estão vendo o mouse, a nossa escola fica mais ou menos por aqui, tá bom? Então aqui é o mapa da nossa cidade, tudo bem? Muito bem, então é hora de pôr a nossa mão na massa, né? Então já pega o seu caderno de português, porque só lembrando, as atividades que eu passo, crianças, podem fazer tudo no mesmo caderno. Tudo no caderno de português, né? Porque é assim na sala de aula também, né? Não tem essa divisão de português, história e geografia. Nós fazemos tudo no mesmo caderno. Então pegue seu caderno lá de português. Nós vamos fazer essa atividade de geografia no caderno de português. Vamos lá então? Posso explicar o que vocês vão fazer? Então vamos lá. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Ah, professor, como é que eu faço uma pesquisa? Muito bem, você vai fazer uma pesquisa ou na internet, ou perguntando para os seus pais, né, perguntando para os seus avós, para as pessoas que moram com você. Então você vai fazer uma pesquisa e vai registrar no seu caderno quais cidades fazem divisa com nossa cidade. Então nossa cidade é Andradina, ok? Beleza. Quais cidades que são vizinhas, nossas vizinhas, mas não só vizinha de proximidade, de divisão, tá? Por exemplo, vou citar uma para ajudar vocês, tá? Andradina faz divisa com Castilho. Andradina, Castilho, é a cidade do lado. Mas quais as outras? Tem mais. Então você pesquisa, anote em seu caderno e depois eu vou estar corrigindo essa atividade com vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham uma excelente semana, excelente tarde, tá bom? Resto de dia, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula.